Como é o particípio passado dos verbos? Primeiro, vocês devem lembrar que eles se dividem quando se fala em passado ou em qualquer tempo perfeito. Verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, eles vão fazer o particípio do mesmo modo, do mesmo jeito que você faz o passado simples. Ou seja, acrescentando um D, ou um ED, ou então um IED. Quando você acrescenta isso ao verbo regular, você já tem ali o particípio dele. Já os verbos irregulares, eles possuem uma outra forma. Se vocês lembrarem daquela tabela de verbos irregulares que todo livro de inglês traz, se vocês derem uma olhada ali, vocês vão ver as colunas. 4. Uma forma básica ou infinitivo. Passado simples é a segunda coluna. E vocês têm a terceira coluna, que é o passado particípio. A quarta coluna é a tradução, que alguns livros trazem, outros não. Então, essa terceira coluna é nessa que vocês vão prestar atenção a partir de agora, porque é esse particípio passado que vai ser utilizado no past perfect. Você tem as três colunas, primeira coluna forma básica, segunda coluna passado simples e a terceira coluna que é o passado particípio. É a terceira que você vai usar. Vamos fazer a forma afirmativa do passado perfeito. Você vai ter o sujeito, é claro, o verbo to have no passado, ou seja, você vai ter o had, quem vai estar lá é o had, o verbo principal no passado particípio e o complemento. Vê lá. You, sujeito, had, que é o passado do have, changed. Changed é regular. Eu fiz o passado acrescentando D, porque ele já tinha E. You had changed your clothes before the end of the party. Você tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Você tinha ou você havia. Então, eu tenho o had mais o particípio do verbo. Isso vai acontecer com todos. É só você lembrar dos regulares, dos irregulares. Na forma negativa, vai ser do mesmo jeito. Sujeito, had, mais o not. O had mais o not. O verbo principal no passado particípio e o complemento do verbo. Olha o exemplo. You had not changed your clothes before the end of the party. Então, você não tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Você pode juntar o had com not. A forma contraída dele vai ser hadn't. You hadn't changed your clothes before the end of the party. Essa é a forma negativa que se faz, que é feita como todos os outros tempos verbais, né? É só você acrescentar o not ao auxiliar. E sim, já estava esquecendo de explicar uma coisinha para vocês. O had aqui é verbo auxiliar, ou seja, ele não tem bem uma tradução, ele está apenas indicando o passado mais que perfeito desse verbo principal. Aqui ele é verbo principal, ele pode aparecer também como um verbo, aqui ele é um verbo auxiliar. Ele também pode aparecer como um verbo principal. Não estranhem se vocês virem she had, né? She had a headache. Ela havia tido uma dor de cabeça. Então, é comum aparecer, porque o had pode ser verbo principal ou ele pode ser verbo auxiliar. Você só tem que identificar ali. Na forma interrogativa, você vai ter primeiro o had, depois o sujeito, em seguida você terá o verbo no particípio e o complemento do verbo. Então, coloca lá, had you changed your clothes before the end of the party? Você tinha trocado suas roupas antes do fim da festa? É assim que você faz a pergunta. É sempre pegar o auxiliar e colocar no começo da frase antes do sujeito. Ele fica antes do sujeito, primeiro que ele. Vamos fazer aqui um exercício. Vamos treinar o uso do passado perfeito, do past perfect. Você tem que ler a frase, tá aqui. After I
Tá lá o finish, que é o verbo, ele é um verbo regular. My lunch, I went back to work. Então, depois que aí tá aqui o verbo terminar, meu almoço, eu voltei para o trabalho. Went back. Went, ele tá no passado simples. Então, qual ação aconteceu primeiro? Eu terminei meu almoço ou eu voltei para o trabalho? Eu terminei meu almoço. After I. Então, esse finish aqui vai vir para cá, para essa linha, no passado perfeito. E como ele vai ficar? Ele vai ficar assim. Had, como ele é regular, vai ficar finished. After I had finished my lunch, I went back to work. Depois que eu havia terminado meu lanche, meu almoço, eu voltei para o trabalho. Identifica qual é a ação que aconteceu primeiro para saber se ele vai ser passado simples ou passado perfeito. Frase 2. George repair, que é consertar, his car before he went fishing. Então, ele consertou seu carro antes de ir pescar. O que aconteceu primeiro? Went fishing, foi pescar, ou consertou o carro? Consertou o carro. Quer dizer que esse repair vai vir para essa linha no passado perfeito. Como é que ele vai vir? Coloca o had, deixa eu colocar em vermelho. Coloca o had e o repair vai para o particípio. Qual é o particípio do repair? Ele é regular. Vou acrescentar o que a ele? Repair é de. George had repaired his car before he went fishing. Simples. Nessa terceira, temos duas linhas, dois verbos. Em qual das duas eu vou usar passado perfeito? Ou em qual das duas eu vou usar o passado simples? Eu vou ter que ler, traduzir, entender a frase. She, ela. Tell é o verbo dizer, contar. Tell me, disse a mim, esse me sou eu. She buy a new car. Então, eu tenho duas ações. O tell me disse, e tenho o buy a new car. Como estamos falando em passado, vamos usar os verbos no passado. Ela me disse algo, ela comprou um carro. O que aconteceu primeiro? Ela me disse que comprou um carro. O que aconteceu primeiro? Ela me disse ou ela comprou o carro? Onde vai vir aí o passado perfeito? Vai vir no comprou o carro, porque ela primeiro comprou o carro e depois ela me disse. Significa que aqui, nessa primeira linha, nós vamos usar o tell apenas no passado simples. Ele é irregular, o passado dele é told. She told me, ela me disse, que tinha comprado um carro. Aqui eu vou usar o quê? Passado perfeito. Então, tá lá. Ops. Had, usa o had e o particípio do buy, que é bought. She told me she had bought a new car. Ela me disse que havia comprado um carro novo. Primeiro ela comprou o carro, depois ela me disse. Quarta frase. I buy, mais uma vez o verbo buy, comprar. A new car, comprei um carro novo, porque some thieves, alguns ladrões, stole my old one. Roubaram meu carro antigo. O que aconteceu primeiro? Eu comprei um carro ou os ladrões roubaram? Esse verbo ou esse vai vir no passado perfeito? É o segundo, o steal, né? Porque primeiro os ladrões roubaram o carro dele e depois ele comprou um carro novo. Então, vamos ver. Essa daqui é a que vai ficar no passado perfeito. Acrescenta o had, sempre. E vamos colocar o particípio do steal. Steal é irregular. O particípio dele é stolen. Had stolen. A primeira ação que está lá na frase, a primeira ação desse período, que é o buy, vai vir no passado simples. O buy é irregular, então eu vou colocar o passado dele, que é bought. Então, bought. I bought a new car because some thieves had stolen my old one. Eu comprei um carro novo porque os ladrões haviam roubado o meu antigo.
Vamos ao próximo exercício, continuando. Vejam esse exemplo 5. After the company hire. Hire é o verbo contratar. Então, depois que a companhia contratou o Joe, he began to work on his first project. Então, depois que a companhia contratou o Joe, ele começou a trabalhar no seu primeiro projeto. Então, veja, o que aconteceu primeiro? A companhia contratou ele ou ele começou o seu primeiro projeto? A companhia contratou ele. Esse began está no passado simples. Quer dizer que aqui o hire virá no passado perfeito. Como é que eu coloco no passado perfeito? Uso o had e o particípio do hire, ele é regular, então o particípio dele vai ser hired. Acrescentei o D porque ele já tem o E. After the company had hired Joe. Depois que a companhia havia contratado o Joe, foi que ele começou o seu primeiro projeto. No exemplo 6, nós temos uma pergunta. Está lá uma frase interrogativa. Nós já vimos, dá para ver aqui, ó, o sol. Esse sol já está no passado simples. Se ele já está no passado simples, quer dizer que a outra lá vai estar no passado perfeito. Essa aconteceu depois, essa daqui vai acontecer primeiro. Se é uma pergunta, como eu faço? Gente, é simples, 2 linhas. Por que 2 linhas? Você não vai colocar 2 palavras? Você não tem que colocar o had e o particípio do verbo? Quer dizer que uma linha para o had e na outra linha você vai colocar o particípio do verbo. Aqui na primeira, vou colocar o had e na segunda, eu vou colocar o particípio do hear. Ele é irregular, o particípio dele é heard. Had you heard the news before you saw it on TV? Você havia ouvido a notícia antes de ver isso na TV? Então, a primeira ação foi essa. Perguntou se você já havia ouvido. E a segunda ação foi assistir na TV. Então, essa tem que vir no passado perfeito e essa aqui no passado simples. 7º, Michael didn't want, passado simples. Não queria to see the movie, ver o filme, because aí tá lá o not read. Gente, not read quer dizer que ele quer a forma negativa do passado perfeito. Aqui já está no passado simples, então eu vou colocar no passado perfeito esse outro verbo read. E se está com not, como é que faz? Não tem treta aí. Coloca o had, o not e o particípio do read. Como ele é irregular. Só que ele é um irregular que só tem uma forma básica, a mesma forma básica é a mesma forma de passado simples, que também é a mesma forma de passado perfeito, de passado particípio. Então, ele é um verbo uniforme. A única coisa que muda nele é a pronúncia, que é read. Fica, Michael didn't want to see the movie because he had not read the book yet. Os verbos irregulares, eles se dividem em 3 categorias. Uniformes, que tem uma única forma para as 3 formas lá, para as 3 colunas. Tem o biforme, que ele tem 2 formas, uma forma de infinitivo e a outra forma serve para o passado e para o particípio. E ele tem um que é triforme também, ou seja, ele tem 3 formas. Não tem as 3 colunas? Então, ele tem 3 formas. Vejamos o exemplo 8. The concert already, e tem 2 verbos, o begin e o enter. E você tem aqui, aí você olha primeiro essas 2 linhas, então o begin vem para cá, o enter vem para cá. Não, errado. O begin vem para esses 2 e o enter vai para a última linha. Por quê? O already, ele é um advérbio, ele está no meio do auxiliar e do verbo principal. Ele está no meio dos 2. E aqui ele já está dando a dica para você. É passado perfeito que você vai usar. Então, primeira linha, você coloca had. Vamos colocar o had. Na segunda linha, você vai pegar o begin e colocar no particípio. Ele é irregular. Begun. The concert had already begun when we... Então,
o show já havia começado quando nós entramos no estádio. Esse enter vai vir no passado simples. Ele é regular. Entered. Deixa eu colocar em vermelhinho. Entered. Viram? O que aconteceu primeiro? O show já havia começado, depois foi que nós entramos no estádio. 9. Until Annie, até a Annie, meet, conhecer o Mark, she, never be in love. Ela nunca tinha se apaixonado. Gente, temos 2 verbos, 2 ações. Em qual das duas eu vou usar o passado perfeito? É nessa última aqui, do never. O advérbio está no meio dos 2. Eu também sei, porque eu entendi a frase. Está dizendo que até a Anne conhecer o Mark, ela nunca havia se apaixonado. Então, primeiro, ela nunca havia se apaixonado. Depois, ela conheceu esse Mark, que mudou tudo. O meet vai vir para a primeira linha no passado simples. Portanto, tá lá. O passado dele é met. Until Annie met Mark. 2 linhas, porque o advérbio está no meio. Primeira linha vem o had. E na segunda linha vem o particípio do be, que é been. Until Annie met Mark, she had never been in love. Ela nunca havia se apaixonado.